Então, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando o livro Parábola de Jesus, o capítulo hoje é o 23. Para a semana já vamos concluir esse livro, tá? Concluir esse livro. E hoje nós vamos estudar, o capítulo 23 tem como tema talentos que dão êxito. Olha, e quem vai falar para nós quais são esses talentos é o Árrios Vinícius, da AMAP. O Vinícius esteve já aqui com a gente, né? Foi muito boa a participação dele. E hoje, novamente, ele tem essa responsabilidade de falar sobre esse assunto. Com você a palavra, Vinícius, e obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Fique com Deus. Muito bem, muito obrigado, irmã Alexandra. Um bom dia a todos. Eu saúdo, a cada um que está aqui presente nessa reunião, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito bem. Amém. Queridos, é uma felicidade, um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. E nós vamos, na medida do possível, pela graça de Deus, estudar mais uma das lições que serão extraídas das parábolas de Jesus, e da obra, dessa obra dos testemunhos, do Espírito de Profecia, no capítulo 26, cujo título é Talentos que dão êxito, certo? Então eu vou convidar a vocês que permaneçam em atitude de reverência, buscando a presença de Deus, buscando o auxílio do Espírito Santo para este estudo, certo? Como já mencionado pela irmã Alexandra, eu me chamo Árrios Vinícius, eu resido aqui em São Luís, do Maranhão, portanto, faço parte da Associação Maranhão-Piauí. Esse tema foi pertinente, que é um tema que fala sobre mordomia, pois eu componho o departamento de mordomia da nossa associação e também o Conselho Fiscal da União, então veio muito a calhar esse tema. Mas, sem mais delongas, nós vamos partir aqui para o estudo, certo? O texto que foi lido para a base da oração, que vai ser o tema central aqui da nossa reflexão de hoje, é o texto de Lucas, capítulo 16, no versículo 9, que diz o seguinte: E eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas, da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, esse texto aqui, esse versículo, ele foi dito, fechando a parábola que nós vamos estudar, e parece até soar um pouco estranho, um pouco contraditório. Como assim, Fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos, Então parece um pouco contraditório, Como é que a gente vai ser amigo da riqueza da injustiça, Mas, antes de nós passarmos de fato, para a nossa parábola de hoje, eu gostaria de trazer a história de um personagem na história, que foi muito conhecido, que é conhecida, talvez algum de vocês conheçam, para ilustrar, Nós vamos iniciar com a ilustração desse personagem. Esse personagem, o nome dele é Howard Hughes, Então, esse Howard Hughes, ele foi um dos homens mais ricos do século XX, um americano muito rico. Ele herdou uma fortuna gigantesca. Então, ele construiu impérios no ramo da aviação, no ramo do cinema, a indústria. Ele tinha muitos hotéis, uma linha de hotéis, cassinos, tinha empresas poderosas. Foi um homem, de fato, muito rico, Ele era bilionário. E ele era visto, como um símbolo de sucesso, um símbolo de sucesso absoluto americano. Mas olha que curioso, com o passar dos anos, a obsessão pelo controle e pelo medo começou a consumir a vida dele. Então, ele, quando chegou em meados dos 40 anos, a partir daquele momento, ele começou a ficar cada vez mais obsessivo. Então, ele passou a viver isolado em quarto de hotéis, ele
começou a viver isolado, né, de sua família, de amigos, e até porque ele tinha pavor, né, de certas coisas. Por exemplo, ele tinha pavor de germes, né, de doenças, ele tinha pavor, ele tinha medo de perder aquilo que ele possuía, a sua riqueza, né. Então, um fenômeno curioso que aconteceu na vida dele: a fortuna crescia, mas a sua vida diminuía, né. Então, a partir daquele momento ele passou a comer mal, né, a se alimentar mal, a dormir mal, se afastou dos seus amigos, se afastou dos seus familiares, né, e, portanto, viveu praticamente escravo, né, das suas riquezas. Ele morreu, né, quando ele morreu ele tinha pouco mais de 40 quilos, né, pesava um pouco mais de 40 quilos, com aparência irreconhecível, morreu dentro de um avião, certo? Cercado por dinheiro, propriedades, empresas, mas sem paz. Não tinha paz, não tinha família, não tinha amigos, viveu sem desfrutar verdadeiramente, né, daquilo que passou décadas construindo a sua riqueza. É uma verdade, a vida dele, né, podemos extrair, né, algumas lições dessa experiência que ele teve, e voltando, né, os nossos olhos agora para a nossa parábola. Eu gostaria de convidar todos que abrissem suas Bíblias no capítulo 16 de Lucas, para lermos, né, para extrairmos também lições dessa parábola agora, né. Nós vamos deixar aqui em stand-by essa experiência, né, a experiência do Howard Hughes, e ao final nós vamos fazer ali uma conexão, né, tanto com a parábola quanto com essa história desse personagem. Vamos então ler no capítulo 16, versículo 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este, ou seja, o mordomo, foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Versículo 2. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. Então, nos 2 primeiros versículos nós temos que um homem era rico, ele tinha um administrador, né, alguém que administrava os seus bens, e esse administrador passou a ser acusado de dissipar, de dilapidar, né, de desperdiçar os seus bens. E aí o homem rico chamou o seu mordomo e disse: vem cá, o que é isso que eu estou ouvindo de ti, essas alegações? Então agora tu vai prestar conta disso que eu estou ouvindo, porque tu não vai ser mais o meu administrador, não vai ser mais o meu mordomo. Então, é isso que nós temos até aqui. No versículo 3. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Então, o administrador se viu na seguinte situação: o que eu vou fazer depois que eu for demitido? O que eu vou fazer? Porque trabalhar eu não consigo. E mendigar eu tenho vergonha, né? Pedir esmola eu tenho vergonha. Então, até aí nós temos isso. Versículo 4. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. 5. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro. Então, aqui, ele bola um plano, né? Tem uma estratégia. Rapaz, o que eu vou fazer para que eu consiga sobreviver depois que eu for dispensado? Já sei. Eu vou bolar um plano aqui para que eu tenha amigos, e esses amigos possam ter algo para me oferecer depois que eu sair do meu emprego, né? Foi isso que ele pensou. Aí o que ele fez? Ele passou a chamar cada um dos devedores do patrão dele. Vejamos bem aqui no versículo 5, continuando, né? Aí ele perguntou para o primeiro devedor: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, o devedor, né? 100 medidas de azeite. E aí o administrador respondeu e disse-lhes: toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Então ele falou: olha, tu tá devendo 100, mas escreve 50 aí. No versículo 7.
Disse depois outro, e tu, quantos deves? Já para outro devedor, né? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhes, toma a tua obrigação e escreves 80. Então, já para o segundo devedor, ele falou o seguinte, quanto é que tu está devendo? Aí, o devedor respondeu, eu devo 100 medidas de trigo, né? E o administrador respondeu, escreve 80 aí. Está devendo 100, mas escreve 80 aí. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha só que impactante, né? Isso aqui, já no finalzinho da parábola, o Senhor, né? O patrão do mordomo, ele admira, né? Ele admira o proceder do mordomo injusto e diz que os filhos do mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E aí, para finalizar, né, nós temos o verso lido para a nossa oração, que diz o seguinte, fazei para vós, amigos, das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, nós fechamos aqui com o versículo 9, essa passagem, né, o versículo que fecha essa parábola, e num primeiro momento nós talvez, né, pensemos que é um pouco assim estranha, né? Será que quais são as lições que nós podemos retirar, né? Mas fazendo um panorama histórico, né, do momento, no contexto em que essa parábola foi dita, nós temos que Cristo, né, ele veio para este mundo nesse momento, para um mundo intenso, cheio de mundanismo, né? Um mundo mundano. Então, os homens daquele momento, né, eles tinham subordinado, eles tinham subjugado o eterno àquilo que é temporal. Então, eles davam mais importância para as coisas temporais, para as coisas passageiras, para as riquezas, do que para as coisas eternas, para as coisas infinitas, para as riquezas que não vão perecer. Então, e aí já passando aqui para a nossa análise do capítulo 26 do livro Parábolas de Jesus, nós temos que o Espírito de Profecia revela, né, que os homens daquela época, eles tomavam fantasias em lugar de realidades, e realidades por fantasia. Será que tem alguma coisa diferente dos nossos dias, né? Será que mudou alguma coisa de lá para cá, da época de Jesus para cá? Nós vamos perceber que não, né? Tem até uma passagem bem emblemática, né? Uma frase, né, que reflete muito bem tanto esse período no qual Jesus vivia, quanto o nosso período de agora, né? Que é, os homens, eles transformaram opiniões em verdades e verdades em opiniões, né? Da mesma forma que nós temos aqui. Transformaram fantasias em realidades e realidades em fantasias, né? Então, o período era justamente caracterizado por isso, né? Então, eles não viam pela fé o mundo invisível. Não. Era puramente material. Eles não queriam saber das coisas eternas, eles só queriam saber do hoje, do agora, de acumular riquezas, de acumular coisas passageiras, coisas terrenas, né? Mas Cristo, ele veio justamente para mudar essa ordem, né? Cristo, ele veio para colocar ordem nas coisas. Então, Cristo, né, ele procurou quebrar o encanto, né? O encanto das pessoas por essas coisas terrenas. E, de fato, né, o homem, ele vive encantado. Ele vive, parece que vive enfeitiçado, né, pelas coisas do mundo. Talvez, né, alguns de nós, ou todos nós dispensemos muito tempo atrás das coisas temporais, atrás das coisas terrenas, né, e talvez, né, estamos deixando de vista, né, tirando a nossa vista das coisas celestiais. É um alerta, né, que essa parábola, num primeiro momento, né, que Cristo, num primeiro momento, faz a cada um de nós, né? Então, essa era a função, essa era a intenção de Jesus, dirigir os pensamentos do homem, do presente, para o porvir. Nós vamos agora, já adentrando para a análise
minuciosa, né, dessa parábola, à luz do espírito de profecia, já passando para aquele momento em que o mordomo, ele se vê meio que sem saída, né? Ele se vê sem saída. Bom, vou sair do meu cargo, vou ser demitido, e agora? O que eu vou fazer? Então, ele viu 3 caminhos abertos. Ou ele trabalhava, ou ele precisaria trabalhar, ou mendigar, ou morrer de fome. E aí nós retornamos àquilo que já foi lido, né? Que farei, pois, que meu Senhor me tira a mordomia? Então ele bolou toda aquela estratégia de chamar, né, os devedores para que ele ganhasse favores, né? Isso aqui no direito, né? Não sei se alguém já estudou essa estratégia aqui no direito, né? Na verdade, trata-se de um crime, né? Foi o que ele fez. Ele diminuiu, né? Ele diminuiu o valor, né? O preço, né? Que era devido para que obtesse vantagem. Então, isso aqui é um ato típico de improbidade administrativa, né? Isso aqui acontece muito, viu? Para vocês para quem não tem muito costume, né, com a questão de direito, isso aqui acontece muito. Os administradores, né, que no caso são os prefeitos, são os governadores, acontece muito em atos fraudulentos, né, de eles pegarem e diminuírem quanto devem ou aumentarem, né? Então, uma coisa que vale R$100, eles colocam na nota que vale 200, justamente para ficar com a diferença, né? Então, é uma desonestidade, uma corrupção que infelizmente acontece muito, né, entre os nossos governantes. Mas isso aqui para exemplificar que não é uma coisa incomum, né? Isso aqui acontece muito. E aí foi isso que ele fez, né, na expectativa de que com isso, né, ele conseguisse amigos, né? Então, depois que ele saísse da administração, ele teria ali pessoas, né, que foram beneficiadas por ele e que nesse momento beneficiariam ele de alguma forma, né? E ao final disso aqui, né, dessa negociação que ele fez, o Senhor louvou, né? E louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Então, o homem mundano, né, daquela parábola, ele louvou a sagacidade daquele que o defraudara, certo? Então, daquele que o defraudou. Ou seja, aquele homem admirou, olha, esse homem aqui é estratégia, né? É um estrategista. Ele pensou nisso aqui e é realmente muito inteligente. Mas será que Cristo, ele estava louvando um injusto mordomo? Ele estava admirando, ele estava exaltando as pessoas que agem dessa forma? Nós vamos perceber que não. Pelo espírito de profecia, nós temos o seguinte: Cristo não louvou o mordomo injusto, mas usou de uma ocorrência notória para ilustrar a lição que desejava dar. E que lição foi essa? O Salvador fora censurado pelos fariseus por misturar-se com os publicanos e pecadores, mas seu interesse neles não foi diminuído, nem seus esforços por ele cessou. Viu que seu emprego induzia à tentação, estava rodeados da sedução do mal. O primeiro passo errado era fácil, e rápida era a degradação, a maior desonestidade e mais violentos crimes. E mais violentos crimes. Então, qual que era o objetivo? Cristo, ele era muito acusado pelos fariseus por se misturar com pessoas que, para eles, eram consideradas pessoas que não mereciam atenção, pessoas pecadoras, né, pessoas sujas. A exemplo dos publicanos, que eram cobradores de impostos, e de prostitutas, ladrões, salteadores. Então, Cristo, ele se relacionava com essas pessoas com qual objetivo? Com o objetivo de salvar essas pessoas, porque ele entendia, né, que o meio em que aquelas pessoas estavam colocadas, né, inseridas, esse meio era muito fácil que essas pessoas caíssem em tentação. Então, o seu emprego, por exemplo, o emprego de um cobrador de impostos, induzia
esse cobrador a tentação. Então, estavam rodeados do mal. E Cristo entendia isso, né? Cristo entende as nossas necessidades, ele entende o nosso contexto, ele sabe quais são as nossas dificuldades, sabe quais são as nossas fraquezas. No entanto, né, ele não passa a mão na nossa cabeça, né? Ele não quer que nós permaneçamos nessa situação. E isso era o que os fariseus, eles não entendiam. Então, os fariseus, eles já tinham uma concepção pré-concebida, né, das pessoas e se afastavam de qualquer sinal de pecado, eles se afastavam das pessoas. Não era isso o que Jesus fazia, né? Então, com essa parábola, vejam bem, com essa parábola, Jesus, ele ganhou a atenção dos discípulos, ganhou a atenção dos pecadores, dos publicanos, das prostitutas, dos ladrões, de todos aqueles que estavam ali rodeando Jesus, né? E recebendo essa parábola, assistindo, né? Expectando aquela parábola. Então, Jesus, ele sempre utilizava, né, de artifícios para das parábolas, né, para trazer uma realidade um pouco mais próxima dos seus ouvintes. E dessa vez não foi diferente. Então, todos aqueles que estavam ali, eles conseguiram captar, né, o exemplo e conseguiram se imaginar naquela situação. Olha, realmente esse mordomo infiel, ele se parece comigo. Eu faria, talvez, uma coisa semelhante. Se eu fosse esse mordomo, talvez eu procedesse dessa mesma forma, né? Então, Cristo, ele procurava aproximar os ouvintes da realidade que ele estava ali ilustrando por meio das parábolas, certo? Agora nós vamos extrair uma outra lição dessa parábola, certo? Nós já vimos que os fariseus, eles tentavam difamar a Cristo, né? Acusando de que ele se misturava com pessoas, com pecadores, né? Com publicanos. Mas, com essa parábola, ele também voltou a condenação para esses próprios fariseus. Sabem por quê? Vamos ler aqui um trecho do livro Parábola de Jesus, nesse capítulo, né? O servo da parábola não fizera provisão para o futuro. Os bens a ele confiados, para o benefício de outros, usou-os para si mesmo. Porém, pensou só no presente. Quando a mordomia lhe fosse tirada, nada teria que pudesse chamar de seu. Mas os bens do Senhor ainda estavam em suas mãos, e resolveu usá-los para precaver-se contra futuras dificuldades. Para conseguir isto, precisava trabalhar conforme o plano. Em vez de acumular para si, precisava repartir com os outros. Deste modo, poderia assegurar a amigos que, quando fossem deposto, o haveriam de receber. O mesmo se dava com os fariseus. A mordomia estava prestes a ser deles tirada, e eram solicitados a prover para o futuro. Somente repartindo as dádivas de Deus na vida presente, poderiam prover para a eternidade. Então, vejam bem, ao final da parábola, Cristo, ele também olha com um olhar de condenação para os fariseus. Por quê? Porque o povo de Israel, eles eram mordomos de Deus. O povo de Israel recebeu as gemas preciosas da verdade para que essa verdade fosse transmitida a outros povos. Então, eles eram portadores da luz, eles eram portadores do tesouro do céu. O povo de Israel, como portador da luz, qual era a missão? Qual era o objetivo? Transmitir a outros povos essa lição, transmitir a outras nacionalidades, outras nações. Mas não foi isso que eles fizeram. Na verdade, eles acumularam para si esse tesouro, acumularam para si essa verdade e se fecharam para todos os povos que haviam em redor. Então, nesse sentido, eles foram mordomos infiéis. Em vez de compartilhar com outras pessoas, em vez de tentar salvar outras pessoas, outros pecadores, e até mesmo o próprio povo, né?
porque esses publicanos, né, eles eram também judeus, né? Eles eram judeus, embora a serviço de Roma, né, para cobrar impostos, mas eles eram judeus. E mesmo esses judeus, irmãos, né, da própria nação, eles eram vedados, né, de receber alento, de receber a pregação, de receber a verdade, né? Então, eles usaram essa verdade apenas para exaltação própria, apenas para crescerem, seja do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista espiritual, né? Mas apenas para si próprios, egoístas. Agora, uma lição que fica para cada um de nós. Nós somos um povo, professa o povo de Deus, um povo que carrega a última mensagem, a mensagem de advertência, as 3 últimas mensagens angélicas. Nós temos a verdade presente, a reforma do santo, a reforma de saúde, a reforma no vestuário. Nós temos todas essas mensagens, todas essas verdades, todas essas riquezas. Mas será que estamos transmitindo essa mensagem àqueles que estão padecendo por falta dela? Será que estamos olhando com um olhar de misericórdia aqueles irmãos que são mais fracos na fé, aqueles irmãos que não têm tanta experiência, que estão talvez chegando agora na igreja? Qual tem sido a nossa atitude para com o nosso próximo, para com aqueles que não conhecem? Será que estamos fazendo provisão para o futuro, compartilhando a mensagem? Será que estamos focando mais nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais, do que nas coisas eternas? Que Deus, ele nos livre de focar somente no hoje. Que Deus nos livre de focar somente no agora, no material, no passageiro. Porque a nossa missão, além de pregar o evangelho, além de difundir essa mensagem, esse tesouro, né, essa riqueza, a nossa missão é aliviar as cargas daqueles que estão passando por dificuldades. É vestir o nu, é cuidar das viúvas, dos órfãos, dos enfermos, todos aqueles que estão padecendo, né, por falta de abrigo, por falta de alento. Olha o trecho que nós temos aqui no livro Parábola de Jesus, nesse capítulo, né, aqui na página 240. Quantos estão apropriando das dádivas de Deus? Quantos estão comprando uma casa após outra, um terreno após outro? Quantos estão gastando seu dinheiro em prazeres, na satisfação do apetite, em casas, mobílias e vestidos extravagantes? Seus semelhantes são abandonados à miséria e ao crime, à enfermidade e à morte. Multidões estão padecendo sem um olhar de compaixão, sem uma palavra ou um ato de simpatia. E para finalizar, eu gostaria de ler aqui na página 241, um trecho que fala sobre esse acúmulo, né? Acúmulo de capitais, acúmulo de tesouros, sem sabedoria. Aqueles que passam a vida amontoando tesouros mostram menos sabedoria e menos bom senso e cuidado pelo seu bem-estar eterno do que o mordomo infiel quanto ao seu sustento material. Menos sábios que os filhos do mundo em sua geração são estes professos filhos da luz. Então, qual que é a moral, né? Qual que é a lição que Cristo queria transmitir por meio dessa parábola? Ele quis dizer o seguinte: olha, nessa parábola aqui, esse mordomo, embora infiel, esse mordomo aqui, embora corrupto, ele fez provisões, né, entre aspas, para o futuro. Embora ele tenha sido infiel, embora ele tenha sido injusto, ímpio, ele se preocupou mais com o futuro do que o professo povo de Deus.
do que os professos filhos da luz. Então, essa é justamente a comparação que Cristo faz. Olha, tá vendo nessa parábola aqui? Esse mordomo infiel, ele se preocupou mais com o seu futuro do que vocês, do que cada um de nós. Talvez nós estejamos nessa situação, talvez nós nos enquadremos nessa caracterização que Cristo fez. Nós somos professos filhos da luz, mas será que estamos nos preocupando com o futuro? Em qual vai ser o destino das nossas almas? E aqui eu faço uma menção, né, a uma outra parábola, mas ao contexto e a frase final, né? Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Entendeu? Então, essa é a lição que deve permear nossas mentes dia e noite. Que nós ponderemos, né? Que nós esquadrinhemos o nosso coração e façamos uma balança, né? Colocamos de um lado aquilo que significa para nós o tesouro eterno de Deus, o céu, e as coisas deste mundo no outro. Toda atração que o mundo pode oferecer. Será que é equivalente? Será que está em pé de igualdade? Ou será que estamos deixando uma grande riqueza, futura, eterna, infinita, por coisas passageiras? Deixe, pois, que sua propriedade o preceda no céu. Deposite seu tesouro ao lado do trono de Deus. Assegure seu título à inescrutável riqueza de Cristo. Granjeai, amigos, com a riqueza da injustiça, para que, quando estes faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Esse foi o texto lido para a nossa oração. E aqui eu volto, né, para finalizar, para fechar a nossa mensagem, para aquele primeiro exemplo, né, para a história daquele personagem, Howard Hughes. Vamos atentar para a nossa vida, para que nós não passemos a nossa vida inteira tentando acumular riquezas passageiras, assim como fez esse personagem, o Howard Hughes, e riqueza sem propósito, riqueza sem motivo, riqueza sem destino. Mas, do contrário, né, que nós atentamos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida eterna, e que nossos tesouros eles sejam depositados no tesouro celestial, pois esse é o único tesouro que pode frutificar para a vida eterna, né? Deus é o único que pode nos dar a vida eterna, e não há nada semelhante à vida eterna. Não é nada que se coloque, que seja comparável à vida eternal ao lado de Jesus, que foi quem deu a vida por cada um de nós. Então eu encerro aqui a mensagem, que Deus nos abençoe, que Deus possa transformar o nosso coração e colocar a nossa mente, né? Concentrar o nosso foco, a nossa atenção e energia naquilo que é eterno, naquilo que não vai perecer, naquilo que não é temporal. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça para isso. Amém.